Graça e paz a todos. Aquele que não inscreveu, inscreva no meu canal. Tem muitos que gostam, tem muitos que não gostam. Mas isso aí, irmãos, não é para ofender ninguém. Isso é para nós crescermos juntos, para nós entender. Porque a verdade, irmão, ela tem que ser dita. Ela não pode ser escondida. Então a gente aqui nesse vídeo que eu faço é para nós esclarecer um pouquinho a nossa mente, para nós abrir a nossa mente, para nós vermos como muitos estavam errados, em parte de pregação. Você vê, quando começou a descobrir, começaram a aprofundar no texto do Evangelho, muitos pastores que pregavam por aí também alguma prosperidade, coisas que até hoje alguns pregam, pelo menos aqueles pastores que estavam profundo pregando mesmo, achando que era mesmo. Tem muitos, irmão, que eles foram para a verdade, eles desistiram. Eles saíram até dali, ficaram com medo de pregar, porque eles estavam pregando prosperidade, eles não estavam entendendo o contexto daquilo. E eles, pelos estudos dos teólogos, aprofundaram na Bíblia, irmão, aí descobriram que estavam pregando errado o povo. E saíram fora, irmão. Mas tem uns que continuam pregando prosperidade, pregando muitas coisas que Deus manda falar, e muitas coisas, entendeu? Em várias igrejas, prosperidade, tanta coisa, irmão. E esquece do verdadeiro evangelho que Deus manda pregar. Porque isso aí, Deus não está preocupado com isso, irmão. Das riquezas da terra, de você ficar rico. Isso aí vai de cada um. Deus não é contra ninguém ficar rico, o pobre. Possuir dinheiro, trabalhar para adquirir aquilo. Cada um ele se esforça para ter alguma coisa nessa vida. Mas não é o importante isso. Por isso que Deus fala: buscai o reino de Deus, sua justiça. Não é importante isso. Né? E tem muitas pessoas que eles começam a pregar na igreja prosperidade e esquece de pregar o verdadeiro evangelho, que é o amor de Cristo. Porque desde que nós somos salvos em Cristo, pela justificação dele na cruz que ele fez por nós, sabemos que nós não precisamos lutar para a salvação. O Senhor já deu a salvação para cada um de nós. Né? Basta nós crer no Filho de Deus, crer no verdadeiro evangelho e ter uma transformação dentro de nós. É muito simples, mano. Nós temos que ir na igreja para adorar a Deus e aprender, entendeu, irmão? Para aprender de Deus, né? A palavra dele. Porque na palavra, irmão, toda palavra que é lida nas escrituras, ela tem a revelação já. Então, os pastores estudam, e por isso que eles têm que conhecer o contexto certinho, irmão, para pregar a verdade para o povo. Entendeu, irmãos? E muita gente que não sabia, está começando, até a congregação. Tem muitos ali, irmão, que já compreenderam também o verdadeiro evangelho, que não era batismo que salva, que o batismo é a confecção da nossa fé, irmão. Então, muita gente sabe, mas muita gente, irmão, por isso que eu gravo vídeo, porque tem muita gente que está dormindo, eles não sabem. Você pode até saber que você está escutando esse vídeo, mas tem muitos aí, irmão, que não escutam o vídeo. E é bom a gente gravar o vídeo
Às vezes, se você não entender alguma coisa, você mesmo, conversando com ele, semeando a palavra aí, através de um, Deus vai alertando um outro, entendeu? Que está aí do seu lado, às vezes. Às vezes não sabe de nada, irmão. Tem uns aí que tá aí, ele tem medo de Deus, ele tem medo de pecar. Não pode ter medo de nada, irmão. Quem é convertido a Deus, que tem o verdadeiro evangelho, que creu no Senhor Jesus, o Senhor Jesus produz obra em nós. No momento que Deus o livre, a pessoa acontece um acidente, ou cai ou por alguma coisa, a tentação, o Senhor vai lá e levanta ele para o céu, porque ele é um salvo, irmão. Ele não perde a salvação. Mas você não pode viver na prática do pecado. Mas como você é um salvo, o Senhor Jesus levanta você. Se você cai, se você cair e se arrepende, o Senhor vai lá e levanta você. Por isso que ele veio no mundo, para nos salvar, porque as nossas obras, ninguém se salva pelas nossas obras, porque nós somos já pecador. Seu pecado não ficou nas águas do batismo, isso é mentira, mano. Os nossos pecados foram perdoados na cruz, quando Cristo morre por nós. Nós revivemos com Ele o novo nascimento. Quando nós cremos em Jesus Cristo, nós temos a salvação. Nós temos a vida eterna. Então nós não precisamos ficar com medo, preocupar da nossa vida. Não precisam. Esse medo religioso, essas daí, é as doutrinas religiosas que põem isso aí, que não entende, que não compreende o evangelho certo. Porque o evangelho de Cristo, o fardo dele é leve. Basta nós crer no Senhor Jesus. Nós já temos a vida eterna. Salvação. Você não perde ela. Então é isso que a gente passa para o povo. A gente quer que a pessoa cresça, mano. Não fique preso no engano, achando que você perdeu a salvação hoje, amanhã você se arrepende. Não é assim. Salvação você não perde. Basta nós crer em Jesus Cristo, andar pelas pisadas dele, né? Às vezes a gente faz uns vídeos assim, irmãos, combatendo contra a mentira, irmão. Contra a falsidade, irmão. Entendeu, irmãos? Porque a gente não quer ver ninguém no engano. A gente quer ver todo mundo em Cristo, irmão. Nossa alegria é quando você vê uma alma, quando um passarinho solto. Quando você vê um passarinho preso, irmão, dá tristeza. Não é assim? Aquele que tem amor na criação. Imagina o Senhor Jesus. O Senhor Jesus foi a pessoa solta, não presa, pelo sistema. Nós temos que ser solto. Mesmo que você vai numa adoração a Deus, num juntamento, num templo, você vai lá para adorar a Deus e para aprender, irmão. Agora, se você vai numa igreja e não aprende nada, a gente fica em casa, vai estudando a Bíblia, conversando com Deus, e vai nos procurando saber qual é o contexto daquilo ali para o Senhor Jesus nos falar conosco. Mas às vezes quem não sabe ler, às vezes a pessoa não sabe ler, a pessoa não conhece mesmo. O que ela tem que fazer? Ela tem que crer no Senhor Jesus e crer que ele já é um salvo. Para ele fazer as coisas certas, fazer aquilo que é bom. Porque se ele não fazer aquilo que é bom, irmão, que nessa terra aqui, se você fazer alguma coisa contra a lei da terra, você vai ser punido. Então nós temos que fazer as coisas
ser bondoso. Qual é o mandamento? Amar ao seu próximo, a Deus sobre todas as coisas, seu próximo como a ti mesmo. É assim, irmãos. Nós estamos vivendo. Aquele que não conhece leitura, que não conhece a Bíblia, irmão, ele vai ser salvo. Porque ele creu no Senhor Jesus. E ele está vivendo uma vida plena. Mas por que ele está vivendo uma vida plena? Porque ele já, desde a partir do momento que ele cria um salvo, ele vai ser salvo. Não tem como ele não ser salvo. Porque ele não sabe a Bíblia, porque ele não. Não, não é assim. Mesmo que ele não conhece, mas ele creu no Evangelho, creu em Jesus Cristo, creu que o batismo não salva, creu que o batismo é confecção de nossa fé, creu que é só Cristo que salva. Ele creu que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai. Ele creu que as obras dele não salvam, é as obras que Jesus, que Cristo põe em nós para nos salvar. Nós não vai ser salvo por nada, vai ser salvo pela justificação de Cristo, que Ele nos justificou para isso, para que nós podemos ser salvos. É assim, mano, nós temos que entender o Evangelho, certo? E crer em Jesus Cristo. Não precisa ficar, às vezes a pessoa não fica preocupada, eu quero entender a Bíblia, tudo bem, irmão. Se a pessoa tem um estudo, tem uma inteligência boa, tudo bem, mas agora aquele que não tem, irmão, saiba só o básico. O básico é crer, irmão. Crer no Senhor Jesus, crer naquilo que está escrito certo, não torcido, irmão. Porque a gente não pode crer na palavra torcida da Bíblia. Agora, se nós procurarmos crer naquilo, no texto certo que está escrito na Bíblia, isso aí é o que importa, entendeu? Às vezes a pessoa não sabe, olha, o que é isso? O outro ensina, irmão. Por isso que temos que ser um conjunto de pessoas, para um ajudar o outro. Às vezes a pessoa não sabe o que é isso, o outro não tem estudo, não tem, mas pelo menos o básico fica sabendo, né? Por que nós temos que ter o básico? Para nós crer naquilo. Por quê? Porque nós já é salvo, nós somos salvos. E quem é um salvo, ele procura sempre querer ter interessado em saber mais, em conhecer mais. Mas você já é um salvo por Cristo. Cristo já se salvou. Cristo te ama. O amor dele é incomparável. O amor de Cristo, o amor de Deus é tanto. Porque ele fala que ele deixa 99 para trás de uma perdida. O amor de Cristo, derramando seu sangue na cruz para nos salvar. Irmão. Olha que amor glorioso. Então, o vídeo que a gente faz, irmão, é pelo amor que a gente tem, irmão. Às vezes a gente se revolta com mentira, irmão. E a gente fica, não revoltado, a gente fica assim, irmão. Mesma coisa se você vê uma pessoa que está sendo enganada ali na sua frente. Você tem aquela reação, irmão. Mas não porque você tem raiva daquela pessoa, você tem ódio, não, irmão. Porque no nosso coração, quando Cristo habita em nós, não é nós que, entendeu? É Cristo que habita em nós, não é nós que. Por nós somos pecadores, nós somos falhos e fracos. Mas porque Cristo habita em nós, o amor vem, irmãos, naturalmente em nosso coração. Entendeu? Porque o amor do homem, ele pode ser falso. Mas o amor de Cristo, o amor de Cristo em nós, aquele que é salvo, o Senhor trabalha nele. O Espírito Santo trabalha em nós. Faz nós produzir fruto. Isso que é o fruto. É ele produzir em nós.
Porque os nossos frutos, irmão, é trapo de imundícia, irmão. Porque às vezes pensamos mal, falamos mal, tantas coisas que a gente, às vezes, você não queria. Dali a pouco você fala alguma coisa que você, você não queria falar, ou pensa alguma coisa que você não queria pensar. Tudo isso vem. Os nossos pensamentos é maus, irmão. Não é pensamentos bons, não. É maus. Por quê? Somos da natureza do pecado, irmão. Quando a gente pensa bem, quando a gente tem aquele amor, vem aquela coisa, irmão, é o fruto do Espírito que manifesta em nós. É esse que é bom, irmão. Agora, os nossos pensamentos humanos, irmão, vem em nós, irmão. Vem pensamento mal em nós. Por isso que Paulo fala que quem poderá livrar nós, né? Uma parte que fala, é isso aí, irmão. É só Deus, só Cristo que pode livrar. Porque tem coisa, irmão, que nós não conseguimos. Você consegue livrar seus pensamentos? Não, não consegue, irmão. Quando você vê, você já pensou mal. Então é isso que Paulo fala. Então, tem muita coisa, irmão, que nós temos que o Espírito Santo nos ensina. Ele vai nos esclarecendo, irmão, dentro das Escrituras. Não é gostoso isso, irmão? Quando tem um esclarecimento e você vai lá e examina a Bíblia, é verdade que está na Bíblia isso aí. Não é bom isso, irmão? É isso que o Espírito Santo leva a nós, faz de nós. Levar nós ao conhecimento, levar nós ao arrependimento, a todo instante que pecamos. Entendeu? Aí o Espírito Santo trabalha em nós. Vem o arrependimento, nós se achega a Cristo. E Cristo e o Espírito Santo vai levando nós a verdade. Irmão. E nós temos que confessar, irmãos, que nós somos pecadores. E nós não merecemos. Nós não merecemos nada, irmão. Nós não merecemos o céu. Nós não merecemos o céu. Mas por misericórdia, por Cristo, por nós crer, por nós receber essa conversão, de nós crer no Evangelho, por essa transformação que Cristo transformou em nós, irmão, nada separará do amor de Cristo. Então é isso que o Senhor faz com nós. Quando nós vem pelo Evangelho e nós somos transformados, o Senhor leva nós a Cristo, leva nós a ver a nossa nudez, que nós não somos nada sem Ele. Por isso que Ele fala, sem mim nada poder fazer. O que nós faz sem Deus? Nós não faz nada. Por isso que Deus põe em nós, irmão, conhecimento, sabedoria. Ele põe paz em nós. Por quê? Porque nós não temos medo mais da morte, irmão. Porque nós estamos preparados, nós estamos em Cristo. E fala na palavra. Quem se separará do amor de Deus? O que se separará do amor de Cristo? Né? Nada, nada. Então é isso, irmão. Bem-aventurado aquele que está preparado, que renasceu de novo, do novo Evangelho, compreendeu o novo Evangelho. Então muitos aí, irmãos, estão sendo libertos. Está indo para o Evangelho, está sendo transformado. E muita máscara, tudo aquilo que foi posto, nós já está enxergando. Por quê? Porque quando nós conhecemos o Evangelho de Cristo verdadeiro, e nós crê no Senhor Jesus, no Evangelho, o Evangelho nos transforma. Ele é transformador. Ele nos transforma e coloca paz, irmão. Tudo aquilo de peso, tudo aquilo que você aprendeu, que você batalha para ser salvo, cai por terra. O Senhor Jesus, ele vai nos limpando e vai esclarecendo
E a paz vai entrando em você. Quando você vê, você já está sendo conduzido pelo Espírito Santo. Você vai nas escrituras, sua mente já vai abrindo. E quando vai ver, irmão, você já está livre da condenação do diabo, porque ele veio para condenar, para acusar. Ele vem para nos acusar, achar que nós temos que ser isso e aquilo. Não. Quem conduz nós, irmão, é o Espírito Santo de Deus. É Ele que nos convence nós, né? Convence nós para se aproximar de Deus, para chegar mais perto do Senhor Jesus, para compreender mais certo o Evangelho. É assim, mano. E nós recebemos paz com Deus. Nós temos paz com Deus. Porque na terra nós não temos paz, teremos aflições. Mas com Cristo, irmão, nós temos paz dentro de nós. Nós venceremos todas as batalhas, guerras, aflições. Qual está escrito, no mundo tereis aflições. Mas ele venceu por nós, irmão. Nós não vencemos, mas Cristo venceu por nós. Cristo é um vencedor. Se não fosse Ele, irmão, coitado de nós. Seríamos todos destruídos. Mas Deus mandou seu Filho Jesus para nos salvar. E todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. É a vida de hoje, irmão. Deus abençoe a todos. Fiquem na santa paz de Deus e de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Amém. Bom sábado a todos. Fiquem na santa paz de Deus.